feminismo é uma urgência no mundo. O feminismo é uma urgência na América Latina. O feminismo é uma urgência no Brasil. Mas é preciso afirmar que nem todo feminismo liberta, emancipa, acolhe o conjunto de mulheres que carregam tantas dores nas costas. E não é possível que o nosso feminismo deixe corpos pelo caminho. Não há liberdade possível se a maioria das mulheres não couber nela. É disso que trata este potente e necessário manifesto, da maioria das mulheres, das 99%. Nosso feminismo é sobre Luana, mulher negra, periférica e lésbica, espancada e morta porque se recusou a ser revistada por policiais homens no estado de São Paulo. É sobre as tantas transexuais e travestis assassinadas, a maioria negra, pobre, sem direito à vida, no país recorde de assassinatos de pessoas transexuais e onde se mata e estupra corretivamente mulheres lésbicas e se nega direito de bissexuais amarem. O feminismo das 99% é anti-LGBT-fóbico. E é com o prefácio desse livro manifesto que se chama Feminismo para os 99%, um manifesto, que eu inicio esse vídeo. O nome do livro vai estar aqui embaixo na caixinha de descrição para quem tiver interesse. E hoje a gente vai conversar sobre a pauta feminista e a pauta transfeminista dentro das artes visuais, especificamente fazendo um recorde de até onde a gente pode fazer um discurso de gênero sem excluir as transexuais e até onde a gente pode ir com uma arte feminista, né? Porque existe uma discussão que se diz que não existe arte feminista, existe uma arte que caminha junto com ideais feministas de determinadas artistas. E como eu sou uma mulher cis, eu não posso falar pelas mulheres trans, eu não posso falar pela causa trans. Eu convidei duas queridíssimas minhas, a Joelle e a Vitória, que são artistas mulheres transexuais incríveis, com trabalhos incríveis também. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Foi feito com muito carinho, com muita pesquisa. Todos os links de livros e de textos que eu tiver pesquisado eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Bora lá pro nosso vídeo depois da vinheta. Eu queria começar falando sobre o post da Leta Valente que me levou a trazer esse tema, que ela falou que a acusação de transfobia é a nova forma de silenciar e violentar mulheres dentro dos espaços de esquerda. A perspectiva dela, na minha visão, é uma coisa muito redutória de todo o processo, que ela redutória e equivocada, na minha opinião, porque penso que o seu direito de falar sobre sua experiência não passa por cima do direito de nenhuma outra pessoa de falar sobre a experiência dela própria. Eu não acho que o seu direito vale mais do que de outra pessoa. E eu acho que essa perspectiva dela de a esquerda quer silenciar as mulheres utilizando essa questão da transexualidade para não poder falar sobre a feminilidade, eu acho que é uma perspectiva muito equivocada da questão toda, porque ela está utilizando, falando sobre a feminilidade, mas de uma forma que ela está reduzindo muito a um órgão, a uma questão muito particular e que não é isso. A gente entende, hoje em dia, conforme nos estudos de gênero e tudo que é relacionado à feminilidade, que ser mulher não é a vagina, não é o útero. Inclusive, é muito batido, inclusive, falar isso, porque a gente sabe que tem mulher que não tem útero, mulher cis mesmo que não tem útero, que removeu por questões próprias, sabe? Então, tipo assim, eu acho muito injusto, redutor você falar é útero, é vagina. Ainda assim, eu acho que deixa muito a desejar, sabe? Porque você vai continuar reduzindo mulher só a vagina e vulva e tudo isso, porque sendo que feminilidade é um espectro tão amplo e que tem um espaço tão grande de pesquisa, de vivência, de entender como que a gente pode entender a feminilidade de uma outra perspectiva. E eu acho que é muito mais rico você tentar ver numa outra perspectiva o que é feminilidade do que ir para o caminho que já é meio que instituído isso, o caminho da vulva, o caminho da vagina. Quem está sendo influenciado é a identidade trans, sabe? Porque, por mais que não seja
não sei se foi a intenção inicial dela, mas mesmo que não fosse, a partir do momento que você utiliza tanto, foca tanto nesse órgão como o foco da feminilidade, eu acho que é perigoso, porque aí você reduz muito a uma coisa que não abrange a todas. E aí você acaba dividindo mais a discussão, criando grupos que, tipo assim, dividindo o feminino, a mulher, em grupos e criando conflito entre esses grupos. Eu acho que isso não é produtivo de forma alguma. Bom, eu também acho, assim, de certa forma, uma potência, sabe? Assim, quando se coloca uma vulva como símbolo também de feminilidade, sabe? Assim, existe sim um falocentrismo na nossa sociedade, assim, e existe toda essa relação com a exclusão do feminino, né? Das imagens femininas, vamos dizer assim, colocadas pelas mulheres, né? Assim, onde que o feminino hoje todo na mídia, em todos os lugares, é feito por homens, né? Assim, é colocado por homens. Então, eu não acho, de certa forma, a representação do feminino também com símbolos como a vulva não sejam algo excludente, mas a relação toda daí, o pulo do gato que eu acho, é a questão de que entender que não é só isso, né? É importante que se incomode e que se mostre e que se exponha que existe um corpo, que existe uma vagina e que a vagina é uma potência como símbolo de emancipação do machismo. Isso é um fato, isso é um ponto real, sabe? Mas não é só ele, né? Eu acho que não necessariamente também a gente pode ir pro lado extremo de achar que é só um ou outro, né? É só um ou outro. Em toda a nossa conversa, acho que eu vou falar muito sobre isso, mas o que eu acredito bastante, assim, principalmente no mundo da arte, né, onde a gente trabalha com pictográfico, com imagem, com simbolismo, com representação, né, com a expressão, o que eu acredito muito, socialmente falando, é que as coisas podem ser uma e outra, sabe? Não uma ou outra, assim, não existe não precisa estar existindo a exclusão, sabe? Assim, a desvalidação ou uma escolha, um lado, sabe? Assim, acho que a grande mudança, assim, de chavinha é realmente agregar, sabe? Assim, pensar que a gente pode caminhar junto, assim, sabe? Eu voltei a pensar sobre o caso da obra Diva, da Juliana Notari, que gerou essa discussão de até quando a gente pode permanecer um discurso de associar a feminilidade com genitália. Porque, sim, mulheres cis existem. Eu sou uma mulher cis. E eu sei que a nossa sexualidade é omitida, que as nossas doenças são estudadas por homens, e que se a gente não falar sobre isso, a gente não vai ter um retorno sobre isso. Mas o que eu fiquei pensando é sobre a palavra transfobia, né? O que significa falar com uma obra transfóbica? Parece que é muito raso, né? Isso. Aí eu fiquei pensando que aonde está a transfobia nisso? E eu parei para pensar que quando a gente fala de mulher, a gente automaticamente espelha uma mulher cis. Quando a gente fala de feminilidade, a gente pensa automaticamente numa mulher cis. E se a gente continua mantendo essas imagens de mulher cis, a gente mantém a mulher trans lá atrás, né? A gente pondo a mulher cis como o ideal de mulher, como o que é ser mulher, a mulher trans continua sendo sempre assim, que alguma hora alguém vai chamar ela de mulher de mentira. E aí é isso que eu fiquei pensando, assim, e você sabe que eu entro muito nessas questões, e até mesmo entro às vezes em questões do corpo feminino. Mas eu comecei a me policiar, porque até quando a gente pode manter esse imaginário, né? É uma discussão complicada para a gente, porque por mais que a gente esteja num meio que a gente está disposta a desconstruir isso, que a gente quer pensar se isso é de fato ideal, ter a mulher, a imagem da mulher cis como o que é ser mulher, por mais que a gente tenha consciência disso, a gente já foi criada dessa maneira, já é tipo assim, nós estamos por volta de 20 anos,
a gente passou os anos anteriores já sendo instruídas a pensar que mulher era isso, sabe? Inclusive, eu estava falando sobre isso no texto que eu estava fazendo para uma matéria esse semestre. Eu estava pesquisando sobre feminilidade. Uma coisa que eu falei que eu acho que super ajuda na questão de entender o que é feminilidade hoje em dia, eu acho que é mais produtivo a gente discutir feminilidades no plural do que feminilidade como uma instituição. Todas nós temos vivências culturais muito distintas, que eu entendo como algo que é importante para a minha expressão de gênero, talvez não seja para você ou para outra mulher. Então, na minha visão, esses recortes de feminilidades no plural é uma perspectiva que é um caminho mais interessante da gente pensar que não existe uma experiência única. Então, inclusive, nessa questão da vagina e alba diva, e a questão, tudo isso que gerou essa repercussão essa semana, eu acho que é válido a gente falar sobre a questão biológica, sim, mas eu acho que a gente tem que pensar também que não é o único caminho, e quando alguém questiona, especialmente uma pessoa trans, uma mulher trans, ela questiona por que ela se sente que aquilo é uma coisa meio reduz a feminilidade aquilo, eu acho que a gente tem que ter uma postura de explicar isso é a minha experiência, ao invés de falar, de ter a postura que ela teve, que é falar que a esquerda está querendo influenciar ela. Que não é para influenciar ninguém, não. É para a gente entender que é um conjunto de feminilidades que elas estão aí para... É muito mais produtivo a gente se juntar, a gente entender o lado da outra, ao invés da gente ficar apontando o dedo. Não é isso. Quem quer influenciar a gente é o sistema em si. Não era para nenhuma de nós estar falando, em tese, sabe? E a gente está falando sobre nossas perspectivas é uma grande coisa. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. E em relação àquela questão que você comentou, da gente ter a percepção da mulher cis como o ideal, como a imagem que vem à cabeça, eu acho que isso é muito cultural e que a gente tem que começar a desconstruir, começar a repensar, mas ao mesmo tempo não condenar aquilo, porque, como eu falei, são várias experiências diferentes, certo? Então, a gente tem que entender que a mulher que foge daquilo não é menos mulher, mas que também a gente também entender que, pelo menos no âmbito da sociedade atual, é uma coisa que a gente tem que abstrair bastante para fugir disso. Né, essa obra que você falou, que você citou, né, que é uma obra enorme ela é potente sim, sabe? E quem disse que ela que vai representar o feminino? Ela representa um feminino, né? Assim, mas o feminino é plural, né? Assim, ninguém tá elegendo só qual é um feminino, assim, sabe? Mas é isso, assim, de que é um símbolo tão potente quanto outros. A gente não tá escolhendo um só, sabe? A gente não tem que escolher um só. Realmente, quando a gente pensa numa mulher, a gente pensa numa mulher, geralmente é uma mulher branca, né? Uma mulher magra, uma mulher, assim, com aquele corpo, uma mulher específica. Uma imagem comum se vem, né, na cabeça, né? E isso também é algo que a gente poderia estar falando sobre várias outras questões e várias outras minorias, assim. E é importante que, assim, que os símbolos sejam quebrados, né? As imagens padrões sejam quebradas, né? Assim, de representação de uma coisa só. Mas eu também acredito que, às vezes, assim, é meio estranho falar isso, porque antes eu não pensava assim. Romper mesmo com imagens, né? Eu acho que seria muito importante, assim, que a gente pudesse ter exercícios, né, assim, que viessem a nós, assim, exercícios de quebra de representações, assim, específicas, sabe? A gente é construir, por mais que você tenha consciência. Eu não penso, por exemplo, uma pessoa cis que diga isso, ela não pensa que a pessoa trans é inferior a ela por nenhum motivo. Mas a sociedade é organizada de maneira que o sistema das coisas faz a gente pensar
da identidade trans como menos. Então, as atitudes podem ter um cunho transfóbico. Ser transfóbico não é matar, não é só matar pessoas trans na rua. Isso é transfóbico, mas tem uma gama de outras atitudes que também são em um grau menos agressivo, mas que a gente tem que entender que quando a pessoa fala, você está sendo transfóbica, eu não acho que a atitude ideal é você ficar na defensiva, é você tentar entender por que eu estou sendo transfóbica e perguntar para aquela pessoa por quê, tentar entender no lado dela, ao invés de justificar sua atitude por completo e pensar que você está sempre certa. O caso da obra da Juliana Notari, eu entendo que ela não quis que as pessoas lessem a obra dela como transfóbica. Ela não quis apagar as pessoas trans com aquela obra. E ela também não quis colocar as pessoas cis como um objeto de poder. Mas, infelizmente, isso acaba trazendo, sim, um pensamento que leva à transfobia. Então, eu vejo que essa é a problemática e também vejo que a gente não tem que apagar essas obras. Elas são importantes para as mulheres cis, mas que, ao mesmo tempo que a gente traz essas obras para a mídia e faz essas obras serem reconhecidas, a gente também tem que fazer serem reconhecidas obras que falem da vivência trans. Que é aquela questão do sistema em si, a forma que a gente fala, ela interfere nas coisas. Então, se você faz uma obra sobre feminilidade, que é tão voltada para a vagina, a figura da vulva e tudo isso, não é, por mais que não seja sua intenção, isso tem um impacto. Isso interfere na vivência de outras pessoas. Não é questão de vamos botar fogo nas obras, vamos impedir as mulheres de falar sobre isso. Não é isso também. Eu acho que a gente tem que ter consciência de limites e consequências do que a gente fala e pensa e da forma que a gente age. Que existem mulheres cis que estão tendo um pouco, estão ganhando espaço de fala e todo esse reconhecimento sobre o trabalho delas, talvez seja válido a gente também pensar na visão trans das coisas, porque, por exemplo, eu sendo uma mulher trans e pesquisando sobre a feminilidade para os meus trabalhos, eu estou sempre ouvindo a vivência de várias mulheres cis para construir meu discurso. E eu acho que também é válido as mulheres cis fazerem o processo contrário. Elas estarem dispostas a ouvir a vivência trans também, porque é tão válida quanto a delas, apesar de diferente, e pode ser muito enriquecedor para o próprio trabalho delas. Então, eu acho que está faltando uma ponte de conexão, e a gente também está faltando a gente entender que a vivência trans não é exceção, ela não precisa ser aquilo que é visto como o que é diferente e é uma categoria à parte. Está dentro da feminilidade, é uma outra vivência, mas ela não é menos válida nem mais, é uma outra forma de ter a experiência. Isso é uma consequência de algo que está maior que a gente não percebe, a gente esquece que o inimigo é outro. As questões que a gente tem que combater são outras, né? Não é desvalidar uma minoria que está sofrendo mais ou que é mais invisível que a gente vai se validar, né? E também não necessariamente a gente vai ter que tá brigando com a comunidade, a próxima ali, né? A que está em cima da gente, vamos dizer. A gente tem que ir lá na raiz, a gente tem que ir lá na raiz do problema. A gente tem que e não só de querer lutar, mas querer também de pensar, né? A lógica da desconstrução mesmo, de entender qual que é o nosso lugar, de entender qual é o lugar dos outros que estão ali mirabolando em cima da nossa existência, né? Que está tentando manipular a nossa existência, que está tentando desconfigurar ou sabotar a nossa existência. A gente tem que parar, pensar, entender que quem está fazendo isso são o poder está lá em cima, assim, é uma outra, sabe? É a raiz da questão toda que a gente tem que estar percebendo e tentando desvencilhar disso, assim. E isso respinga muito nessa questão do feminismo e transfeminismo, sabe? Vamos dizer assim, socialmente, o privilégio de ser cis, e com o privilégio de ser cis, né, biologicamente mulher, né, vamos dizer,
assim, as falas mais extremas, né? De ser mais mulher que mulher trans, né? Vamos dizer. Então, não é esse o caminho, sabe? Não é esse o caminho. Existem táticas de lutas que não são tão boas, assim, sabe? Assim, não foram bem executadas. Táticas de luta que eu falo, assim, da questão realmente das minorias, da militância e tal. Falando artisticamente, né? Quando a gente, quanto artista, dá vida a uma obra, né? Coloca uma obra ali para existir, a gente passou por um processo interno nosso, a gente passou por várias questões, a gente executou aquela obra a gente fez a obra e deixou ela no mundo, assim. É isso, sabe? Tá lá. Virão leituras e leituras e leituras e leituras que não tem mais nada a ver comigo, que não tem mais nada a ver com o artista. Sabe? Elas podem sim ser pautas para várias discussões, mas que não tem nada a ver com a artista. Então, como que eu vou chegar e vou falar que uma arte é transfóbica, sendo que ela é uma produção de uma pessoa que só soltou isso no mundo, a gente falando em arte mesmo, assim, sabe? Existem, sim, contextos que a gente consegue elencar a partir de algumas vivências, discursos do próprio artista, vamos dizer assim, né? A gente consegue se chegar nesses pontos. Mas daí, começar a também desvalidar obras, ou desvalidar mensagens, desvalidar o que for, começa a ser uma coisa individual, sabe, assim. E aquilo tá ali para ser lido da forma que for lido, e isso é que é a arte, entendeu? Tirando, né, salvo exceções, lógico, salvo exceções, porque também, né, eu não vou passar batido se eu estiver vendo uma imagem de uma mulher trans, sei lá, sendo executada, eu não vou, lógico, na minha cabeça, eu não sou boba, né, gente, eu não vou conseguir aguentar e vou querer quebrar aquilo lá, porque vai ser transfóbico mesmo. Mas existem coisas que as pessoas estão mirando no lugar errado, sabe? Estão indo para outros lugares, né? E eu acredito também que você tinha falado antes sobre essa questão de resolver entre nós, vamos dizer, seria um caminho muito interessante, sabe? Assim, e se a gente não se unir, né? A gente entende o quanto existe, né, dentro da comunidade várias brigas, né? Que nem eu tinha falado, várias diferenças que às vezes não conseguem ser resolvidas, mas nesses momentos, assim, que a gente tem que puxar algumas coisas clichês, por exemplo, falar de sororidade, sabe? Nesse momento, a gente tem que praticar ela, velho, sabe? Falar assim, poxa, vamos resolver esse trem aqui, sabe? De forma saudável, de forma positiva, de que a gente consiga estar e não começar a cancelar uma ou outra, sabe? Transfobia versus misoginia, sabe? E desvalidação e toda essa história, assim, sabe? Sendo que eu poderia estar falando assim, porra, aquela obra diva é muito foda, porque existe sim essa questão, né? Eu, como mulher trans, chegar e falar, existe sim essa questão do falocentrismo e de como a vulva algo que é tabuzada, né? Vive um grande tabu e não é representado nos lugares nenhum. Que foda. Sabe? E entender que isso não necessariamente vai me apagar. Cabe a mim, como artista trans, chegar e fazer uma obra que me agrade, que me represente, e entender que eu posso relevar críticas ou não, mas que eu tô falando sobre mim, não necessariamente como uma comunidade. Às vezes a gente não quer representar uma comunidade inteira. A gente não tem esse papel. Às vezes a gente não tem esse papel e a gente não quer ter esse papel, que não. A comunidade é plural, né? Existem várias mulheres, existem né, várias formas de representação que a gente está falando no começo da conversa, né? E não cabe, às vezes, a gente nem a apontar que aquilo é um símbolo de uma comunidade inteira, e também nem produzir uma coisa do mundo, assim, porta-voz de movimento nenhum. É um e outro, não um ou outro, sabe? A gente tem que andar junto e é esse caminho, assim. Vão vir dificuldades, então vamos resolver juntas também. E é uma coisa que eu fico pensando assim, ninguém falou em apagamento. Hora nenhuma, assim, em todos os discursos, em todas as falas de mulheres trans que eu vi, ninguém falou em apagamento. Elas só falaram em união, na verdade. Eu diria que está num processo de apagamento, sim. O apagamento real é da identidade trans, nesse caso. Não é a gente querendo apagar dela, é a gente falando, não apague a nossa.
E me vem na cabeça aquela obra da Rosa Luz, que ela escreve aqui, né? E se a arte fosse travesti? Exatamente. Ela, Eu amo. nessa obra, ela já resume tudo. Pois é, porque que nem eu falei, eu tava lendo, o texto chama Manifesto Traveco Terrorista. Tava lendo esse Isso. texto, ele é muito bom. E ele pensa descolonização, palavra difícil. Ele pensa isso em vários âmbitos na nossa cultura. Não só de como ela foi muito instituída por uma visão europeia aqui, na nossa realidade brasileira, como também a vivência cis, o homem e mulher europeu veio junto e está ainda pautando discussões que está atrapalhando a gente a ver gênero de maneira mais ampla. Porque, pelo menos da nossa cultura, a cultura indígena original da América era uma coisa muito não tão pautada por tantas binaridades assim. A gente tem relatos de várias vivências indígenas que tinham percepções diferentes do que é gênero e tinham, digamos, categorias que eram menos engessadas. Se a gente está disposta a descolonizar em tantos aspectos, por que não gênero? Não estou falando que a gente também fazer uma anarquia na sociedade, querer mudar tudo da noite para o dia e querer impedir que as pessoas sejam masculinas, femininas da maneira que elas bem entender. Não é isso. Eu acho que a gente só está esquecendo de entender que gênero é muito amplo e que é muito uma coisa fluida, é líquido, é uma coisa que depende da vivência de cada um e a gente não, em muitos casos, não está respeitando particularidades. Eu acredito que a gente ainda sofre muito com toda essa colonialidade, né, que a gente vive, assim, de estar totalmente refém e condicionada e amarrada em todos esses costumes, todos essas prisões, assim, né, brancas e eurocêntricas, norte-americanas, né, que bombardeiam as nossas visões de mundo, né, e a gente está muito desconectado com as nossas ancestralidades, né, e eu acho que isso tem um peso muito forte também em muitas lutas nossas, sabe? Entender que a gente tem uma força grande na América Latina, sabe? De outros lugares também, assim, porque acho que também a imagem da trans, da travesti, enfim, né, das pessoas, até as pessoas queer mesmo, assim, eu acho que ainda assim elas sofrem também nesse quesito, né, nessa filtragem do que é bonito, do que é feio, do que é certo, do que é errado. A gente tem que entender que a gente é refém disso, né, de algo maior, assim, que o inimigo é outro. Então, acredito que a gente também tenha que exercitar mesmo, assim, essa comunhão com a nossa cultura mesmo, com quem a gente é, uma comunhão com quem está mais próximo da gente, falando de latinidades, assim, né? Ou outras representações também, orientais, né? Assim, que não sejam desse miolo ali de Europa. E isso só vai acontecer, essas mudanças podem sim acontecer, mas a partir do momento que também cabe a gente ter essa nossa autonomia nessa busca, sabe? Assim, essa autonomia de se rebelar mesmo contra isso. Assim. Porque eu fico muito. O assunto inteiro que a gente tem conversado assim, sobre essa questão da transfobia e da misoginia ao mesmo tempo, assim, tem a ver quase com uma estratégia, eu acredito, sabe? Assim, uma estratégia até de mídia mesmo, onde as mulheres sempre têm que estar umas contra as outras, né? Como que a gente não pensou que isso poderia cair, né? E poderia ser. Não poderia acontecer também com mulheres cis e mulheres trans, né? É óbvio que isso aconteceria, né? Porque faz parte dos planos, né? Faz parte, faz parte dos planos. Transfobia, e quando a gente vê, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo, não é só sobre brigar entre mulheres, a gente não, na verdade, não pode ir para esse ponto, porque a gente está esquecendo que o verdadeiro inimigo da gente é o quê? Machismo, é patriarcado, é colonialismo, é capitalismo,
tudo junto e a gente acaba achando problema na gente mesmo. Exatamente, é você se distrair do propósito real, sabe? Porque, que nem eu falei, ninguém quer esses sistemas todos que você citou, não quer que nenhuma de nós fale, que nenhuma de nós presse a nossa vivência. Eles querem negar isso. E todas nós estamos passando por isso de maneiras ligeiramente diferentes de cada uma, cada vivência é uma, cada feminilidade é uma, mas a gente está junto nessa coisa, e se a gente ficar nessa briga e falando, você tá querendo me silenciar, aí a outra vai lá e briga, não vai ajudar, não é produtivo. E eu queria muito falar sobre uma vivência que eu tive nesse último semestre da faculdade, que eu assumi a monitoria de uma disciplina que chama Artes Gráficas B, que ela é da habilitação de artes gráficas, e ela é toda voltada para essa questão da diagramação de publicações de livros de artista, de publicações de artista em geral. E uma particularidade muito interessante dessa turma que eu peguei é que só tinha mulheres, da professora até todas as alunas, até eu monitora, todas éramos mulheres. Isso é incomum, porque por mais que na Belas Artes nós tenhamos uma quantidade maior de mulheres, é bem comum que não tenha pelo menos um homem na turma. Tinha que fazer um trabalho final da disciplina que ele podia ser tanto em grupo quanto separado. E algumas das meninas optaram por fazer em grupo, e a gente estava discutindo como era válido a gente falar, se é válido a gente aproveitar essa turma tão histórica para falar sobre feminilidade no trabalho final. Então, assim, não foi um tema estipulado para todas, mas o grupo de meninas que animou fazer esse trabalho, elas decidiram falar sobre feminilidade e sobre artistas, mulheres, que elas admiravam tanto no meio da arte, e fazer uma publicação sobre isso. E que eu achei super interessante, quando elas apresentaram o trabalho, é muito incrível o quanto falavam sobre vivências dessas artistas que elas escolheram, e as vivências próprias delas. Era uma publicação que tinha uma ilustração do rosto da aluna e da artista mulher que ela admirava. E aí tinha, além das imagens de ilustração que tinha em algumas páginas, era meio que página sim, página não, tinha textos falando sobre o que era feminilidade para cada uma, o que ela admirava naquela artista, qual era a vivência dela como mulher. E eu fiquei tão admirada com esse trabalho, porque ele discutia muito a questão da feminilidade de mulheres de etnias diversas, de vivências diversas, mas ao mesmo tempo que ele propunha essa individualidade, tanto de estilo de artista, porque o traço da ilustração era diferente, tanto de vivências diferentes, ele propunha uma visão de que a gente está conectada como mulher, e que tinha uma coerência tão grande da conexão dessas imagens, apesar da individualidade delas, que isso me emocionou muito. Eu achei que as meninas acertaram muito nesse trabalho, nessa questão de que o individual que se junta para ser algo maior. E elas conseguiram criar isso tanto graficamente, visualmente, quanto conceitualmente. E também eu acho, uma última referência que eu queria passar é uma cartunista que chama Laerte, eu não sei se você conhece, nem as outras, quem mais esteja assistindo, mas eu acho que ela é eu não lembro exatamente o termo que ela utiliza para se identificar, se é transexual, travesti, mas ela está nessa vivência da identidade queer, e ela tensionou um pouco mais para frente na vida, assim, acho que depois dos 30, se não me engano. E tem um documentário sobre ela na Netflix, acho que é na Netflix, a Laertice, que tem uma cena que mostra o corpo dela, que é aquela mistura, né, questões do que a gente percebe que é o feminino tradicional, mas ao mesmo tempo, por não ter a cirurgia de redesignação, também tem um pênis misturando, e eu acho que aquela cena tem uma força tão grande da gente pensar o que é o corpo da mulher, sabe? Porque a gente tem vários corpos e a gente precisa falar sobre isso e também entender que eles têm presenças diversas. Eu acho que essa cena foi muito impactante para mim nesse sentido, da gente ver
visualmente mesmo, a feminilidade se manifestando de outras formas. Assim, sabe? Eu acho muito, muito cansativo mesmo, assim, ter que ser o mártir de movimento o tempo todo, ou então ser colocado nesse lugar. Às vezes as pessoas têm que, às vezes as pessoas colocam a gente, colocam artistas, né? Colocam pessoas que estão na mídia, seja o que for, como mártir, né? Assim, que essa pessoa não pode errar, qualquer deslize que essa pessoa der, deslizes assim que a gente já projeta, né? Nessas pessoas e ela não cumpre com isso, ela já é cancelada, já é, enfim. E é importante que a gente fale sobre todas, né? É importante que a gente inclua todas. Mas existem formas de fazer isso, né? Existem formas trazendo as outras para esses lugares, né? Levando elas para que elas falem por si mesmas. Hoje em dia, 2021, assim, né? Com todo o caos que está acontecendo no mundo, assim, por que não? A gente não pode exercer esse papel de trazer para uma iconoclastia mesmo, assim, e quebrar todos esses símbolos e redesenhar os símbolos, né? Sendo mulheres trans, sendo pessoas trans, na verdade, né? Sendo LGBT, né? E não sendo homem branco. O que a gente pode fazer, assim, e o que é legal da gente fazer é isso, assim, sabe? Quebrar isso, romper, redesenhar, redistribuir. E a arte pode ser um campo essencial para isso, sabe? Eu vejo muita arte como lugar da voz, sabe? Todas, não só as artes visuais, mas como lugar onde todo mundo tem um lugar para ter voz. Obviamente, a gente tem os privilégios que algumas pessoas têm, que elas vão estar num lugar de privilégio, mas eu acho que é um lugar onde todo mundo pode ter voz, e todo mundo pode expor suas questões, né? Uhum, exatamente. Eu também acredito muito nisso. Assim, que é o espaço, né? É o nosso espaço, é o espaço de todos, né? Assim, o espaço de todos. Eu acho que a gente não. Que esse bafão da arte tem que ser apagado, esquecido. Vamos esquecer esse babado e vamos ir para a próxima, uma coisa positiva, uma aliança. Propõe uma aliança. Nossa, com certeza. Então, você gostaria de divulgar o seu Instagram, divulgar suas redes? Bom, gente, sou muito low profile. Tenho produzido muito pouco, assim. Mas tem meu Instagram, que tem um pouco dos meus processos ali, tem um pouco das coisas que eu tenho feito ultimamente. São muito, muito poucas, eu tô bem, bem calminho ultimamente. E lá eu coloco algumas coisas, assim, algumas produções minhas, uns rascunhos, uns testes. Acaba que é um portfóliozinho aberto ali. Vão lá, dá uma conferidinha, me chamam no direct pra conversar, pra gente falar sobre arte, sobre vida. Sou super aberta a isso, a comunicação. E chama a gata para projetos. Chama a gatinha para projetos gráficos, projetos de ilustração. Bora, bora. Verdade. Joelle faz projetos de artes gráficas incríveis que eu já vi. Mas é isso, então, te agradecer a presença, a conversa foi ótima. E acho que a gente chegou num ponto muito bom, assim, de, como você falou, propor uma aliança, né, entre nós. Eu que agradeço, foi muito bom participar. Foi muito bom conversar com você, estar no seu canal, estar aqui na- no seu mundo aqui. Isso é muito importante, né? Essa ponte construída aqui. E espero poder ajudar de outras formas e estar junto com você de outras formas também. E fiquei muito feliz com o convite, com a nossa conversa. Senti que fluiu, que foi muito produtivo. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite. Ai, que ótimo! Eu também amei conversar com você. Daí eu fiquei feliz que, justamente, como a gente conseguiu ver os dois lados da moeda, assim, e é justamente o cenário dessa conversa é justamente o cenário da briga, que é a mulher cis e a trans, mas se a gente estiver disposta a escutar,
Eu acho que isso é muito poderoso. E eu acho que se isso aqui acontecesse mais, esse tipo de briga já estaria diminuindo, sabe? Você quer divulgar o seu Instagram, algum trabalho seu? Ai, eu gostaria, já que eu tenho oportunidade. Na verdade, eu comecei minha trajetória como designer, eu faço design na UFMG, e é uma coisa que eu faço, mas também criei uma outra trajetória como artista, que eu já venho fazendo a formação complementar na Belas Artes, na habilitação de artes gráficas. Então, o meu Instagram eu vou passar para você colocar na descrição, mas eu tenho vários trabalhos que trabalham, vários trabalhos que discutem essa questão da feminilidade, a vivência trans, e eu venho desenvolvendo várias coisas dentro das artes gráficas, cartazes. O último que eu lancei foi um vídeo discutindo a minha própria vivência de feminilidade, um trabalho de videoarte, que ele esteve presente na exposição dos ateliês de artes gráficas lá no Espaço Conhecimento da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, e foi bem interessante, assim, foi você mesma que falou, né, a questão de que é tão interessante num bairro tão burguês, assim, como Savassi, que em Belo Horizonte é o caso, né, a identidade de uma mulher trans está sendo, assim, projetada visualmente lá. Por mais que eu me encaixe dentro de várias expectativas do sistema cis, eu acho que ainda assim a possibilidade de eu ter a voz para isso foi incrível. Não só a única artista transgênera no repertório, também houveram outras pessoas trans envolvidas, e eu achei super interessante essa vivência. Então, eu queria agradecer, falar que tem muitos trabalhos meus disponíveis lá, tanto de design quanto de arte. Espero que quem tem interesse em conferir, goste. E, mais uma vez, parabéns a você, não só pelo seu trabalho, como sua pesquisa como artista, e o seu trabalho aqui no YouTube, que eu acredito que falta muito a gente ter pautas de discussão de arte dentro de uma plataforma que é mainstream, que é o caso do YouTube, que é tão acessível para tantas pessoas. Eu acredito muito no seu trabalho como essa plataforma que você cria aqui, e fico feliz de poder ter contribuído para isso. Então, gente, muito obrigada a você que esteve no vídeo até agora. Por favor, siga a Vitória e Joelle nas redes sociais, acompanhe os trabalhos delas, porque elas têm trabalhos incríveis. E engraçado que as duas têm muitos trabalhos na área de artes gráficas, né? Eu só tinha percebido isso agora. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like aí e comenta quais foram as discussões que você teve aí consigo mesmo e junto com a gente enquanto você assistir esse vídeo. Por favor, esse vídeo não é um ponto final, o vídeo não é uma certeza. Se você teve posicionamentos diferentes, por favor, vem conversar com a gente, porque a gente não é dona da verdade, a gente não é dona dos saberes universais. Eu, pelo menos, tenho pra mim que eu não sou dona da verdade. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa seu comentário. Não se esquece de inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder os vídeos novos toda segunda-feira. E é isso, um grande beijo e muita arte pra todo mundo!